Então o texto aqui diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande, diz o texto aqui, é a fidelidade do Senhor. E eu quero sintonizar os irmãos aqui no contexto do texto. Todas as vezes que nós lermos um texto, nós temos de depreender o seu contexto. Então esse contexto aqui é um contexto onde o profeta Jeremias, que era chamado profeta chorão, o profeta Jeremias viu todo o contexto de jugo, de sofrimento, de luta que viveu o povo de Deus. Deus havia falado que usaria a Babilônia como espada de dois gumes, como espada afiada para disciplinar o seu povo. E Deus então queria um conserto com o povo, mas o povo não deu ouvido à voz de Deus, e Deus resolveu então tratar com o seu povo de uma maneira dura, e usou então Nabucodonosor, a Babilônia, para poder disciplinar, corrigir o seu povo. E a palavra do Senhor nos diz que o general do exército de Nabucodonosor, ele então montou um plano, uma estratégia, como que poderia entrar em Jerusalém, e o exército babilônico, no tempo certo, depois de um tempo de cerco, então aquele exército entrou em Jerusalém, e aconteceu duas vezes. Na verdade foram duas levas. E quando então o exército babilônico entrou em Jerusalém, despotizou o povo de Deus, colocou fogo na cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém foram derrubados, o templo de Jerusalém foi derrubado, e a Bíblia nos dá conta aqui, irmãos, em Lamentações, no início, a gente lê aqui, no livro de Lamentações, como foi o cerco, como foi a opressão, como que aquele povo sofreu. Os jovens de mais finas estirpes foram castrados. Numa das levas diz a história que o general de guerra de Nabucodonosor trouxe então o rei Zedequias, e como única ou última lembrança, imagem que ele pudesse ter, ele então trouxe seus filhos, colocou-os diante de Zedequias, e depois matou os filhos de Zedequias, e depois vazou os olhos do rei Zedequias. Então este é um contexto aqui de jugo, um contexto de sofrimento, de caos, que o povo de Deus sofreu. A Bíblia diz aqui em Lamentações que Jerusalém, cidade outrora populosa, onde tinha celebrações a Deus, se tornou morada de chacais. Eles viam então aqueles príncipes, perderam a beleza, perderam a formosura, e viam nas ruas jovens virando latas de lixo para comer os babujos, os restos que estavam ali. Então este é um contexto do texto, e o profeta Jeremias, profeta de Deus, ele começou a trazer à memória só o caos, só o sofrimento, só o jugo, tudo aquilo que sofreu o povo de Deus. Ele levantava de manhã tomando o café da angústia, o almoço da amargura, ia dormir com aquele sentimento de tristeza, e isso era constante na vida do profeta Jeremias, meus irmãos. Então sabe o que aconteceu? Ele trazia à memória aquilo que fazia sofrer, ele ficava relembrando do jugo, do sofrimento, do que aconteceu com o povo escolhido de Deus. Mas chegou um momento na vida do profeta Jeremias que ele falou assim: eu tenho que parar de trazer à memória o que eu tenho trazido, um passado trágico, um passado de sofrimento, um passado de miséria que veio sobre o povo de Deus. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode fazer sonhar com um futuro sobranceiro, alvissareiro. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, aquilo que me pode trazer alegria, trazer uma perspectiva de um futuro melhor. E ele começou então a trazer à memória agora aquilo
que poderia trazer saúde à sua alma, ao seu físico. Ele passou a trazer à memória aquilo que poderia lhe dar esperança. E é isso que eu quero falar com você, meu irmão, nessa noite. Você pode repetir comigo esse tema? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Tem muito crente hoje, dentro da igreja, vivendo uma vida tão achatada, tão apática, tão derrotada, e quem sabe é a senhora, minha irmã. Quem sabe é você, querido. Porque tem trazido à memória, somente aquilo que faz amargar a vida. Só tem trazido à memória a derrota. Só tem trazido à memória o caos. Quem sabe é você que está aqui, que traz à sua memória só aquilo que te aconteceu na tua tenra infância. Quem sabe você está aqui e só traz à memória aqueles momentos que você sofreu com seu marido, que te agredia, que na verdade arrancou, bloqueou seus sonhos. E você tem sofrido de novo. E a ideia nessa noite é que você ajoelhe aqui e possa dizer: Senhor, eu estou lançando diante deste altar, eu estou colocando diante deste altar todo este passado de tristeza, de angústia, que me faz sofrer de novo, que tem entrevado a minha vida, que tem bloqueado os meus sonhos, que tem me impedido de sonhar, que tem me impedido de seguir em frente, que tem me impedido, Senhor, de construir uma vida nova. Quem sabe é você, casou novamente, mas você está aí bloqueado, Quem sabe é você, minha irmã, que casou novamente, mas você está aí bloqueada, porque você ainda continua dentro de você aí, com as lembranças daquele homem que te machucou, te maltratou, daquela ex-esposa sua, sei lá, que te machucou. Quem sabe você traz à memória só mágoas, você só traz à memória aquilo que tem na verdade constantemente te levado a você depender de medicamentos psicotrópicos, medicamentos controlados, porque você, depois que aconteceu aquilo no passado seu, aquilo na verdade desordenou, desencadeou aí todo um problema nas suas emoções, nos seus psiquismos. Mas em nome de Jesus, vocês creem nisso, gente? Em nome de Jesus, nesta noite é a noite da tua vitória, é a noite onde Jesus está aqui e você vai lançar diante dele tudo isso que tem te bloqueado, que tem te entrevado. Eu sempre gosto de falar para vocês aqui que tudo está na mente. É o que diz a Bíblia em Provérbios 23:7. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então você tem trazido à sua mente, aos seus psiquismos, só um passado trágico. O profeta Jeremias, homem de Deus, ele falou assim: eu quero parar agora de trazer à memória aquilo que me faz sofrer. Basta. Eu vou parar de deixar que esses besouros façam zumbidos, façam barulho. Aqui, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então esta mensagem é para você. Esta é uma mensagem de cura, sim. É uma mensagem de cura, sim. É uma mensagem de cura interior, é uma mensagem de cura interior. Porque Jesus, o Espírito Santo, ele quer nos curar dessas nossas mazelas, idiosincrasias, desta mágoa guardada, dessa ferida aí dentro. Ele quer te curar e ele tem poder para isso. E se você crê, nesta noite você vai ajoelhar aqui e o Espírito Santo de Deus está aqui. Glória a Deus, amém, irmãos? E o que Jeremias trouxe à memória? Está aqui, É um sermão praticamente expositivo. Apesar que eu vou sair um pouquinho e compartilhar com vocês algumas ideias bem práticas do dia a dia. Mas o que ele traz à memória aqui? Ele disse: olha, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E a primeira coisa que eu quero trazer à memória é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Glória a Deus por isso. É o que Jeremias falou. Apesar de tudo que aconteceu, mas o povo de Deus ainda está vivo. Apesar de tudo que aconteceu, inclusive, irmão, Jeremias, se você ler na tua casa, Jeremias capítulo 29, porque ele profetizou e ele falou que o povo de Deus iria ficar na Babilônia por 70 anos, mas depois de 70 anos o povo voltaria e Deus trouxe novamente o povo. E ele falou assim: sabe uma coisa, eu vou parar, eu quero trazer a memória que Deus é um Deus de misericórdia. Se ele falou
Se ele falou, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Hoje pela manhã, quando você acordou, as misericórdias do Senhor, amado, se renovaram, minha amada, na tua vida. Entendeu, povo de Deus? Entendeu, filhos? Entendeu, povo eleito de Deus? Hoje pela manhã, e é interessante, eu estou prestando atenção nisso, todos os dias, o Senhor Deus pinta um cenário diferente nos céus. Todos os dias há renovo. Todos os dias misericórdia do Senhor se renovam. Todos os dias. Aqui em Montes Claros eu conheci uma mulher há mais de 20 anos. Logo que eu e a Giselda começamos a namorar, fizemos amizade com essa senhora. Na época ela tinha mais ou menos uns 70 anos de idade. Uns 70 anos. E ela teve 11 filhos. 11. Mas o que mais me impressionava naquela mulher era exatamente a história que ela contava todos os dias. Quando ela perdeu há muito tempo, na época que eu a conheci, já tinha mais de 35 anos que ela perdeu um filho de 12 anos. E ela conversava, parece que o menino estava vivo. Todos os dias ela tinha uma ligação com aquele menino. E o menino morreu de uma maneira trágica. E ela guardava ali aquele azedume. Ela guardava aquele ressentimento porque Deus levou aquele menino. Ela tinha mágoas da vida, ela tinha revoltas quanto à vida. E um dia eu falei com ela: Dona Maria, escuta o que eu vou falar com a senhora. 11 filhos a senhora teve. E esse que Deus levou, só tem 10 ainda. E ela diz: não, mas ele era especial. E os outros filhos, tudo tinha raiva porque ela fazia isso. Mas a verdade, eu vi que aquela mulher, gente, ela parou no tempo, no espaço. Ela não deixou que a vida, que o dia a dia, que Deus curasse ela daquele passado. Morreu há pouco tempo ela. Entendeu? Quem sabe você é assim, mãe? Quem sabe você é assim? E eu falei com ela na época, mas graças a Deus, a senhora tem os seus filhos aí, cuide deles, valorize-os, por favor, faça isso. Mas aquela mulher, ela só ficava lembrando todos os dias, gente, ela encontrar com ela, como é que tá a senhora? Ela, tô com saudade do meu filho. Gente, mais de 30 anos passaram. Tem quanto tempo que a senhora está aí lamentando? Quanto tempo, olha, lembre, Deus preservou a senhora. Deus preservou, está aí. Entende? Tem gente que traz à memória somente a reclamação, porque é assim, porque é assado. Se eu tivesse casado com ciclano. Se eu morasse em outra cidade. Há pouco tempo alguém falou comigo assim: pastor Eugênio, se a gente mudasse lá para aquele país, seria melhor, porque esse Brasil não tem jeito. Queridos, aquilo que a gente pensa é que vai fazer a diferença. Olha, escute o que eu quero dizer para você nessa noite aqui. Você que me assiste, que me ouve, presta atenção no que eu quero dizer. Não é o lugar que faz a diferença. Quem faz a diferença é você. Não é o lugar que vai te mudar. É você que vai mudar o lugar. Não importa onde você esteja. Jesus optou morar no lugar lá dos Gadarenos, ou melhor, lá em Betânia. Jesus optou morar lá na Galileia também. Ficou mais para lá, onde é um lugar terrível. Mas ele fez a diferença. A diferença vai fazer porque dentro da tua alma e do teu coração você está curado. Entende, gente? Então agradeça a Deus porque você está viva, porque você está vivo. Eu vou falar algumas coisas bem práticas aqui. E isso é importante falar. Olha, você tem de agradecer a Deus, louvar a Deus, porque as misericórdias se renovaram. Você tem a oportunidade de ir no banheiro, fazer as suas necessidades. Eu conheci esses dias, revendo um vídeo de um homem que tem ao seu lado aqui uma bolsa que é, na verdade, o seu intestino, onde fica as fezes. E aqui do mesmo lado, ao lado aqui, tem uma bexiga. Ele teve um acidente há muito tempo, perdeu as 2 pernas e aí bloqueou, ele não pode fazer as suas necessidades normais. E quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, eu sou tudo normal,
Quem sabe você está reclamando porque você tem essa aparência. Louve a Deus. O problema que hoje é que nós vivemos dominados por uma mídia corrompida pelo pecado, uma mídia que define o padrão de beleza. Mas quem falou com você que o padrão de beleza é este colocado pelo mundo? Agradeça a Deus pelas características que este Deus, autor, este Deus que é o maior artista, colocou os detalhes da maneira como você é. Agradeça a Ele porque você pode respirar. Agradeça a Ele porque os seus sentidos funcionam normalmente. Agradeça a Ele pelo paladar que você tem. Entendeu, minha irmã? Agradeça a Ele pelo paladar que você tem. Eu fiquei 25 dias, os irmãos sabem aí, oraram por mim, 25 dias sentindo uma dor aqui na próstata e na bexiga. Eu fiz ressonância magnética, tomografia computadorizada, fiz todos os exames de sangue, urina, tudo. Nada. Aí o médico, agora eu vou fazer um procedimento, porque o médico desconfia. Vocês lembram que há 8 anos eu fiz uma cirurgia em São Paulo, porque uma pedra havia enganchado no uretere, e aí teve que fazer pelo canal aquela cirurgia, vocês lembram? Então ele crê que poderia ter ficado um pedacinho da pedra e enganchado aqui para embaixo, na saída, perto na bexiga, na saída, e talvez a tomografia, a ressonância não resolveu, apesar que eu já estou bem, graças a Deus, e eu, naqueles momentos de dor, que eu gemia de dor aqui na bexiga, na hora que ia fazer xixi. Estou sendo prático com vocês, irmãos, para a gente aprender a agradecer a Deus pelo dia a dia, pelas coisas simples da vida. Meus queridos, eu comecei a falar: muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo paladar. Muito obrigado pelo oxigênio. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que me dá esperança é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovaram nesta manhã. Eu quero pedir você, na sua casa tem um jardim? Começa a ver lá o desabrochar de uma flor. Começa a olhar para os céus à noite, as estrelas. Meus irmãos, a gente está tão correndo no corre-corre do dia. A gente corre para ganhar tempo. A gente atravessa filas. A gente vai atrás do tempo. A gente tenta conquistar o tempo. A gente dá todos o jeitinho brasileiro, porque nós estamos desesperados em busca do tempo, buscando tempo, querendo ganhar tempo, para não perder tempo. Mas aí o que acontece? A gente corre atrás do tempo, a gente ganha o tempo, a gente conquista o tempo, mas a gente esbanja o tempo, gasta o tempo e nunca tem tempo para nada, inclusive tempo para ver uma borboleta voar, para ver um casulo, aquela borboleta naquele estado ali de metamorfose, de crisálida. Não é assim? Eu quero desafiar você, meu irmão, para que nós possamos viver um pouquinho mais a filosofia dos pássaros, das aves que não guardam alimento, não tecem, não alimentam, não guardam alimento, mas Deus tem cuidado de você. Deus está me usando nesta noite para dizer para você que Ele tem cuidado da tua vida, da tua família. Portanto, traga a memória hoje à noite e peça perdão a Deus pela murmuração, pela reclamação. Fala com Deus: Deus, muito obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram hoje. Você está tendo condições de sustentar teu filho naquela faculdade. E eu quero dizer para você, filho, agradeça a Deus porque o seu pai está vivo, a sua mãe está viva, as misericórdias do Senhor estão sobre eles. Agradeça a Deus. Comece a cuidar mais dos seus pais. Comece a valorizar mais os seus pais. Traga a memória que é importante você honrar o seu pai e a sua mãe. Traga a memória isso. Nós temos hoje uns 6 pontos, não vai dar para pregar tudo, mas eu quero parar aqui que Deus está me usando para falar sobre isso aqui. É de Deus. Eu estou vendo hoje um monte de rapazes, moças, aproveitando seus pais. Não valoriza os seus pais. Traga à memória a palavra de Deus que diz que honra teu pai e a tua mãe para que os teus dias sejam prolongados, ditosos, abençoados. Cuide deles, valorize-os em nome de Jesus. Valorize-os.
Tem filhos que estão explorando seus pais. Tem filhos que estão roubando seus pais. Eu fico com dó de vez em quando. E esses dias um irmão me procurou. Um irmão já aí com seus quase 62 anos. Porque ele chegou na casa de sua mãe. E lá estava o seu irmão mais novo, de 40 e poucos anos. E a sua mãe chorosa porque o irmão dele, que tinha uma pequena empresa, começou a oprimir a sua mãe, para que a sua mãe pegasse um dinheiro no banco emprestado, para que ele pagasse uma duplicata lá, sei lá o que foi. Aí ele falou assim, e a mãe chorando, falou assim, não, eu vou resolver isso aqui agora. E eles são crentes. Aí ele falou assim, ligou para o seu irmão, olha, você vai entregar o dinheiro aqui para a mãe hoje. Se você não entregar, eu vou chamar a polícia para você. E ele veio me perguntar, o que você achou, pastor Eugênio? Eu falei assim, tá certo. Filhos que estão, na verdade, roubando seus pais. Filhos que, na verdade, os seus pais não estão dormindo por causa deles. Então traga à memória isso. Se você quer ter uma vida melhor, e quem sabe você não está sendo, porque você não tem cuidado dos seus pais, você não tem sido grato aos seus pais, grato a Deus pela vida deles, e aproveite enquanto seu pai está vivo. Isso é a palavra de Deus, jovem. Não é blá 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 não. Estou vendo a juventude aí de frente ao altar de igreja pulando. Isso não vale de nada se você não está cuidando dos seus pais, honrando seus pais, respeitando-os. Isso mesmo. Filhos que estão manipulando. Então eu quero dizer para você nessa noite, cuide dos seus pais, valorize-os. Cuide das pessoas que estão à tua volta. E sabe o que acontece conosco, irmão? Nós ficamos muito de já preguei isso aqui a semana retrasada. Se eu conseguisse isso. Escute, o diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver, de ser feliz e estar com Deus. Então eu quero falar aqui, olha, eu quero ler. Você deve ter ouvido e visto aqui já o que eu vou falar aqui. Então escute, não espere você ser feliz para viver, não espere ser amado para amar, não espere você ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo, não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante na sua vida. Não espere o seu melhor emprego para começar a trabalhar, não espere a queda para lembrar do conselho, não espere a enfermidade para reconhecer o quão frágil é a vida. Não espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar, porque não existe ninguém perfeito. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para pedir a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere, querido. Não espere o tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir eu te amo para ouvir eu também. Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia da sua morte para então amar a vida. E essa palavra aqui diz, o que você está esperando? Então viva a vida com intensidade, trazendo à memória aquilo que te pode dar esperança. Traga à memória as misericórdias, traga à memória que Deus está dando o privilégio de você viver hoje com a sua família, com os seus pais. Agradeça a Deus pela esposa que você tem. E eu quero neste momento ler aqui um poema feito por um homem chamado Fabrício Carpinejar, um poeta, quando ele fala o seguinte, que cada filho é pai da morte do seu pai. E ele diz, há uma quebra na história familiar, onde as idades se acumulam e se sobrepõem, e a ordem natural não tem sentido, que é quando o filho se torna pai de seu pai. É quando o pai envelhece e começa a trotear como se estivesse dentro de uma névoa, lento, devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força nossa mão já não tem como se levantar sozinho. É quando aquele pai, outrora firme e intransponível, enfraquece de vez e demora o dobro da respiração para sair de seu lugar. É quando aquele pai que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, só geme, só procura onde é a porta e onde é a janela.
porque tudo é corredor, tudo é longe. É quando aquele pai, antes disposto e trabalhador, fracassa ao tirar sua própria roupa e não lembrará de seus remédios. E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida. Aquela vida que nos gerou depende de nossa vida para morrer em paz. Todo filho é pai da morte do seu pai. Ou quem sabe, a velhice do pai e da mãe seja curiosamente nossa última gravidez, nosso último ensinamento, fase para devolver os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas, de retribuir o amor com a amizade da escolta. E assim, como mudamos a casa para atender nossos bebês, tapando tomadas e colocando cercadinhos, vamos alterar a rotina dos móveis para criar os nossos pais. Uma das principais transformações acontece no banheiro. Seremos pais de nossos pais na hora de pôr uma barra do box do chuveiro. A barra é emblemática, a barra é simbólica, a barra é inaugurar um cotovelo das águas, porque o chuveiro, simples e refrescante, agora é um temporal para os pés idosos de nossos protetores. Não podemos abandoná-los em nenhum momento. Inventaremos nossos braços das paredes. A casa de quem cuida dos seus pais tem braço dos filhos pelas paredes. Nossos braços estarão espalhados sob a forma de corrimões. Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos. Envelhecer é subir escada mesmo sem degraus. Seremos estranhos em nossa residência. Observaremos cada detalhe com pavor e desconhecimento, com dúvida e preocupação. Seremos arquitetos, decoradores, engenheiros frustrados. Como não previmos que os pais adoecem e precisariam da gente? Nos arrependeremos dos sofás, das estátuas, do acesso caracol. Nos arrependeremos de cada obstáculo e tapete. E feliz do filho, que é pai de seu pai antes da morte. E triste do filho, que aparece somente no enterro e não se despede um pouco por dia. O meu amigo, ele diz, José Klein, apanhou o pai até seus derradeiros minutos. No hospital, a enfermeira fazia a manobra da cama para a maca, buscando repor os lençóis, quando Zé gritou de sua cadeira: "Deixa que eu te ajudo, deixe." Reuniu suas forças e pegou pela primeira vez seu pai no colo. Colocou o rosto de seu pai contra o seu peito. Ajeitou em seus ombros aquele pai consumido pelo câncer, pequeno, enrugado, frágil e tremendo. Ficou segurando um bom tempo, um tempo equivalente à sua infância, um tempo equivalente à sua adolescência, um bom tempo, um tempo interminável. Embalou o pai de um lado para o outro, aninhou o pai, acalmou o pai e apenas dizia sussurrado: estou aqui, pai." O que um pai quer é apenas ouvir no fim de sua vida é que seu filho está ali. Depois desta, podemos passar para o próximo ponto, não podemos, irmãos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que o profeta Jeremias passou a trazer à memória também? Que Deus é fiel. Aqui ele diz: grande é a tua fidelidade. Muitas vezes, irmãos, a gente fica pensando, porque a gente faz boas obras, porque a gente prega, porque a gente dá na igreja o dízimo, dá oferta, ajuda lá uma instituição de filantrópica, a gente pensa que a gente está impressionando Deus. Muitas vezes nós falamos, e eu vi um dia um pastor orando: Deus, ó Deus, se eu tenho algum crédito diante de ti. Eu falei: gente, que crédito você tem? Nós não temos crédito nenhum, irmãos. Deus, nós temos que trazer à nossa memória que Deus é fiel conosco, não porque nós impressionamos a Ele, não porque nós estamos pregando, não porque nós estamos santificando nossas vidas. Deus é fiel para conosco, porque Ele não pode negar a Ele. É o que diz a Bíblia aqui em Timóteo, gente. Em 1 Timóteo, que diz que Deus é fiel para conosco, porque Ele é fiel
quanto a Ele mesmo. Ele é fiel a Ele. Ele é fiel consigo mesmo. Por isso que Ele continua sendo fiel, mandando a bênção, cuidando da gente, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele prometeu que ia cuidar da humanidade, Ele prometeu que na terra sempre a semente ia brotar, ia ter chuva, ia ter oxigênio, e Ele continua mandando para todos nós. Ele é fiel. Traga a memória nessa noite que Ele é fiel. Apesar de sermos tão maus, ruins, desobedientes, nós somos tão ruins, não somos? Deus gosta de mim e de você, apesar de sermos tão maus, desobedientes, tão ruins, tão rebeldes. Fazemos aquilo que Ele não mandou nós fazermos e não fazemos aquilo que Ele mandou que fizéssemos. Deus é fiel. Aquele hino que nós cantamos do nosso hinário presbiteriano, Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Ele é fiel mesmo, Ele tem cuidado de nós. Então você pensa que você está impressionando Deus porque você faz jejum, porque você ora em monte, porque você tem trabalhado para o Senhor? E de vez em quando alguns crentes entram em crise, sabe por quê? Sabe por que alguns crentes entram em crise? Porque de repente tem um vizinho de lá prosperando. Mas Deus, meu vizinho prospera, e por que eu não prospero? Porque ele é inteligente, porque ele tem uma energia desprendida e empenha para poder conquistar aquilo. Mas o que acontece com os crentes hoje? Fica só esperando cair do alto, não vai trabalhar, não vai para a luta, não vai para a guerra. Eu estou ouvindo um tanto de líderes, irmãos, crentes prósperos, ou melhor, crentes que ganham bem, mas não, eu não admito líder que ganha um sustento bom da igreja e não tem a casa ainda. Esse dia eu encontrei com um colega, permita falar isso aqui, gente, tem de falar, não vou falar o nome não. Encontrei mais de 25 anos de ministério, 25, porque 25 eu estou com ele, uns 35 anos de ministério. Não tem um apartamento, não tem uma casa. E é pastor da nossa igreja, porque pastor da nossa igreja, olha, a igreja valoriza, a igreja honra, não é verdade? Até o carro dele financiado. Por quê? Falta de sabedoria. Aí muitos de nós ficamos pensando que nós impressionamos Deus. Olha, querido, eu quero dizer para você, quem sabe você tem falado isso. Olha, Deus, se eu tenho algum crédito diante de ti, se eu tiver algum crédito, você não tem não. Ninguém tem. Deus abençoa a gente porque Ele é bom. Deus abençoa a gente porque Ele é fiel para com Ele. É conosco, mas primeiramente é para com Ele. E Ele é fiel também até com a terra, com os ímpios, Ele é fiel para com todos. Por isso, nós temos de falar, Deus, me dê sabedoria, me dê graça e traga à memória isso, que Deus dá sabedoria a todos aqueles que o buscam, aquele que quer ter sabedoria, Ele dá voluntariamente, Ele dá e não cobra nada. Você quer ter sabedoria, irmão? Então peça a Deus, Deus, me dê sabedoria para que eu saiba investir o meu salário, o meu sustento, para que eu tenha minha casa, para que eu possa conquistar. E isso aí, meu irmão, não é porque você tem crédito, não. E outra coisa, a parte sua você tem de fazer. Faça a tua parte. Quando você fizer sua parte, e aí certamente você já tem a bênção de Deus, já tem a graça de Deus, já tem Deus abençoando, trazendo as suas misericórdias sobre a tua vida, aí você vai prosperar. Em nome de Jesus, não fique fazendo essa oração burra. Deus, se eu tenho algum crédito diante de ti, você não tem crédito nenhum, cara. Ninguém tem crédito diante de Deus, não. Ninguém tem crédito diante de Deus, não. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O que eu quero trazer à memória? Eu vou trazer à memória que o meu Deus é fiel. Deus é fiel. Mas ainda, eu quero trazer à memória também que Deus é bom. A bondade de Deus. É isso aí. A diferença é que nós somos ruins. Por que eu falei antes que você não tem nenhum crédito diante de Deus? Porque, meu irmão, ninguém tem. Tem pessoas querendo justificar pelas obras. Ninguém consegue justificar nada. Deus é fiel e Deus é bom. Agora, quem sou eu e quem é você? Nós somos ruins. Ah, pastor, mas eu sou filho de Deus. Eu sou nova criatura. Eu converti. E daí? Você continua sendo ruim, cabra. A Bíblia diz aqui que o coração nosso é enganoso e desesperadamente corrupto. Não tem ninguém bom. E se há algo que nós fazemos
para Deus, é porque é graça. Por isso que o grande reformador João Calvino, ele ministrava o seguinte: qualquer obra que o homem vem fazer a Deus, qualquer dedicação, qualquer oferta que o homem fizer a Deus, seja de doação, seja de sacrifício, ainda que alguém tenha de entregar tudo, tiver tudo, isso diante de Deus é nada, é até pecaminoso. Você está brincando, pastor? Você não quer ler, irmão, você não quer estudar. Fica aí um monte de crente determinando, reivindicando de Deus. Deus, se o Senhor não abençoar, o Senhor vai ver. Se o Senhor não abençoar, não me abençoar, não curar, eu entrego minha credencial. Ainda mesmo que Deus não te credenciou. Porque os credenciados por Deus, que foram vocacionados por Deus, não fala uma burrice dessa, uma tolice dessa. Nós temos de acabar com isso, meus irmãos, no arraial evangélico do povo de Deus. Deus que é bom, nós somos ruins, e qualquer ato de bondade que fizermos, nós temos de esconder a nossa mão. Você sabia que nós precisamos de orar a Deus e falar com Deus: Deus, me dê graça, porque quando eu fizer alguma coisa para o meu próximo, para alguém, eu preciso de vigiar, porque entra aquela vaidade. Sabia que a gente tem que pedir perdão a Deus por esse pecado? Porque a gente envaidece. Já viu algumas pessoas? Então, meus irmãos, eu trabalhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Graças a Deus, meus irmãos, que a salvação é pela graça. A salvação é pela graça, não vem por obras. Então eu quero passar para a próxima lição aqui, dizer o seguinte: nós não impressionamos a Deus, ninguém impressiona a Deus. Você não tem crédito nenhum diante de Deus, ninguém tem crédito. O crédito que todos nós temos é os méritos na cruz do Calvário. Foi Jesus Cristo ter morrido por nós. Então nós temos que parar de fazer essa oração: Deus, eu determino, eu reivindico, porque Deus, tu sabes que eu tenho pregado a tua palavra, eu tenho dedicado a tua palavra. Já viu aqueles cultos na igreja de aniversário de pastor? Já viu? De aniversário do ministério tal, do ministério do louvor, né? Que a gente tem que questionar esse negócio de ministério também. Aí chega na frente: nós queremos aqui agradecer o reverendo Eugênio por esses 17 anos dedicando esta igreja. Oh, antropocentrismo. Não estou dizendo que não devamos, né? Mas que se fizermos, tenhamos muita sabedoria, porque a vaidade está ali. Quero trazer à memória que Deus é bom. Outra coisa, eu quero trazer à memória que é preciso esperar em Deus. Eu quero falar com você, jovem, que está aqui nessa noite, você que me assiste e que me ouve. Espera, é bom esperar. Decida esperar. Há uma máxima aí de alguma juventude, de algumas denominações, né? Eu decidi esperar. Tremendo, maravilhoso, eu gosto disso. Tem que ter cuidado com as heresias que são ensinadas, né? Mas escute, então é preciso, decida esperar. Esperar o tempo do seu namoro, do seu casamento, e espere. A Bíblia diz aqui, olha, Salmo 37, descansa no Senhor e espera nele. Quem sabe você veio aqui nessa noite, você que me ouve e que me assiste, e você está enfrentando um problema sério na justiça, você está enfrentando um problema sério aí, judicial, você está enfrentando um problema, e isso está trazendo você taquicardia, está te trazendo aí, na verdade, um bloqueio, você está tendo problema sério no seu corpo. Você está com psoríase. Olha, escute, em nome de Jesus, lance diante de Deus tudo isso. Aquieta-te. É o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado em toda a terra, eu sou entronizado entre os povos. Entendeu, minha irmã? Então, quero trazer à memória que eu vou esperar em Deus, que Deus é bom para aqueles que esperam por Ele. Interessante. É bom esperar em Deus, é bom esperar nele, é dele que vai vir um socorro, é dele que vai vir a direção, é dele que vai vir a resposta, é dele que vai vir para você a luz, para que você siga em frente. Então olha para cá, meu jovem, olha para cá, moça, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor. Quem sabe você está com um problema aí no seu coração, porque o namoro terminou, o noivado não deu certo. Eu gosto, e eu gravei essa música, quando os sonhos são desfeitos, tudo é simples ilusão, nada serve em teu viver, não é plano do Senhor, Ele tem a solução. Quantas vezes está chorando,
quantas lágrimas tristonhas, mas é desejo do Senhor que por ti morreu na cruz, para que tu vivas feliz. Os sonhos seus desabaram, os castelos ruíram no chão. Ô pastor Eugênio, ora para Deus me restaurar meus sonhos. Não vou orar para Deus restaurar seus sonhos, não. Não vou orar, porque talvez os sonhos que você sonhou são sonhos que não estão dentro da vontade dele. Entendeu? Nós precisamos de pedir a Deus para ajustar a vontade nossa dentro da vontade dele. Não é ajustar a vontade dele dentro da nossa, para Deus ficar cativo, ser servo nosso, mas ajustar a nossa vontade dentro da vontade dele. Entende? Você é crente, você é nova criatura, você é moça de Deus. Eu quero dizer nessa noite, moça, olha para cá, olha para cá. Eu quero declarar nessa noite que Deus, o Deus que tem sonhos, propósitos para a tua vida, ele vai cumprir para a glória do nome dele. Você pode dizer amém? Mas para isso, dedique-se. Olha, moça, escute, dedique-se. Santifica a tua vida. Coloca a tua boca no pó, é o que a Bíblia diz aqui. Coloca a tua boca no pó. Coloca a tua boca no pó. Coloca, rapaz. Dedique-se a ele. Sirva a Deus. Sirva ao Senhor. Eu me lembro, sempre eu falo aqui, lá em Salinas, quando o pastor Cícero me disse isso, olha, 30 e tantos anos. Quando ele disse, olha meu filho, dedica a tua juventude ao Senhor. Descansa nele. Dedique enquanto você é jovem. Dedique a primavera da vida ao Senhor. E você vai ver. E eu dediquei para a glória do Senhor. Busquei a vontade dele e fui trabalhando. Porque é o seguinte, gente. Você vai estar aliançando cada vez mais com Deus. E ali você está diante do Senhor. É igual um pai. Um pai, quando o filho lhe obedece, está cada vez mais buscando agradar o pai. O que acontece? O pai acaba ali. Isso é natural. É natural, não é porque eu estou reivindicando nada, não é porque eu tenho algum merecimento, não, mas é coisa natural, isso é natural acontecer e está na Bíblia. Tudo que você semeia, você colhe. Então traga a memória nessa noite, meu jovem, você que está aqui, você que me ouve, traga a memória isso, que é bom esperar no Senhor, descansar no Senhor, lance sobre Ele toda a tua ansiedade, e que seja conhecida diante dele, como diz a Bíblia aqui em Filipenses capítulo 4, que seja conhecida diante de Deus as nossas petições, com orações, com súplicas, com ações de graças. Glória a Deus! Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E aqui fala, eu quero trazer à memória também, aqui no contexto do texto. Oração. Traga à memória que é importante orar, clamar a Deus. Traga à memória isso. Ore a Deus, coloque diante de Deus, busque ao Senhor. Jesus é o maior exemplo que precisamos orar. Jesus foi o exemplo para nós, que nós precisamos orar. E ele mesmo nos exorta dizendo aqui em Mateus 25, 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está forte, mas a carne o quê? É fraca. Então, traga à memória a oração. Traga à memória também quantos pedidos de oração que você clamou a Deus e que Deus respondeu. E que ele também não respondeu. E quem sabe ele está dizendo, olha, a linguagem humana, né? Espere, calma, o meu tempo, o meu kairós, é o meu tempo, espera meu tempo. Eu quero terminar para a gente orar. Hoje é uma noite de libertação nessa igreja. Hoje é uma noite de libertação para você que me ouve e me assiste. Eu quero trazer a memória. O que você tem trazido à memória? Hoje à noite você colocar aqui, olha, esse trauma do seu passado. Isso que te perturba. Você vai jogar aqui, ó, nesse altar aqui, essa mágoa diante do Senhor. Quem sabe você está cansada, abatida, exausta. A Bíblia diz aqui, olha, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E essa palavra é para o povo de Deus, é para você que é eleito de Deus, porque o contexto aqui é esse. Vinde a mim. Venha então nesse altar nessa noite aqui, e você vai colocar diante de Deus, e você vai colocar esta mágoa, essa ranhura, você vai colocar este problema, você vai parar de ficar lembrando desse passado. Libere o perdão para esse mesmo ex-marido seu, mulher.
Libera esse perdão para seu pai que te magoou tanto, que te machucou tanto. É tempo de reconstruir uma nova vida com o Senhor. A Bíblia diz aqui, olha, deixando de todas as coisas que para trás ficam, eu prossigo para conquistar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Você quer vir aqui à frente para a gente orar? Pode sair do seu banco aí, olha, nós vamos cantar uma música aqui. E enquanto isso, eu gostaria que você viesse. Mas você vai vir totalmente desarmado. Não venha por vir, não. Por religiosidade, não. Porque quando a gente faz apelo aqui, de vez em quando eu vou em algumas igrejas pregar, e aí eu faço apelo, e aí de repente a pessoa faz aquele apelo, Esses dias eu fui numa igreja pregar, uma igreja das nossas aí, fora, na cidade. Cheguei lá, fiz aquele apelo, tanto, meu irmão, suei. Acho que eu gastei uns 10, 12 minutos orando. Depois que eu terminei, chegou alguém, ô pastor Eugênio, dá para você orar por mim? Eu falei, minha irmã, vem cá, você não foi no altar, não? Eu fui, mas é que eu queria... Minha irmã, chamei o pastor da igreja, ô benção, um presbítero lá, dá para orar por ela aqui? Então eu gostaria que você viesse. Pode encostar para cá, filha, vem cá, encosta aqui. Pode vir, vamos tirar aqui do altar as coisas? Pode vir. Então veja bem aqui, eu quero dizer, você tem de vir desarmada. Você tem de vir e ter fé. E ainda que a sua fé seja aí, ó, pequenininha, michuruquinha, como diz. Brincadeira, né? Nós vamos ter fé por você. Esta é a noite que Deus quer que você lance aqui nesse altar tudo isso. Esta é a noite que o Espírito de Deus está aqui para quebrar este jugo que está sobre a tua vida. Você não pode ficar mais cativa, moça. Quem sabe você se perdeu, você se entregou sexualmente àquele camarada que te enganou. Isso mesmo, Deus está me usando aqui para falar com você, que te enganou. Ele, na verdade, arrancou os seus sonhos. Ele invadiu a sua privacidade. Você se entregou para ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Mas eu quero dizer para você, vem aqui, porque você está há muito tempo travada. Você está encurvada. E talvez vai acontecer coisa aqui nesse altar nessa noite. E os irmãos não vão assustar, não. Entendeu? Agora eu gostaria que você viesse, então. Pode vir. Coração desarmado. A alma aberta, pronta para poder ser curado, porque o Espírito de Deus está aqui, a unção do Espírito de Deus que quebra todo jugo. Essas cadeias que te prendem. Então hoje à noite cadeias vão ser quebradas aqui. Cordas vão ser despedaçadas. Prisões vão ser abertas pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da cruz. Ele está aqui. E eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que você está aqui e você vai ser liberta se você crê. E a libertação é da vontade de Deus. Então você tem de crer, você tem de abrir seu coração. Amém? Alguém mais quer vir? Tenha vergonha não, gente. Tenha vergonha não. Olha, Deus está me usando para falar com você nessa noite. Esta é a noite sua. Esta é a noite especial. Olha, esta noite é uma noite única para a tua vida. Única. Mas eu quero falar também aqui, olha, tem filhos aqui que precisam pedir perdão aos seus pais. Tem filhos que precisam levantar esse altar aqui e falar assim, olha, eu vou pedir perdão ao meu pai e minha mãe. Não importa o que seu pai te fez, você agora é nova criatura, tem que perdoá-lo. E não é porque ele é seu pai, não. Porque qualquer pessoa necessita de perdão. Mas é seu pai porque você precisa liberar o perdão para ele. Libera o perdão nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, gente? Você crê nisso? Tem gente aqui nessa noite que precisa liberar o perdão. Quero trazer a memória. Traga a memória que Deus já te perdoou. Ei, traga a memória que Deus já te perdoou. Você não pode orar o Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia, que mais? Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Você não pode orar, você não perdoou. Você não perdoou? Você só reza o Pai Nosso. Então traga a memória. Olha, traga a memória que você precisa de ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Pastor Eugênio, você não sabe o que me fizeram. Não sei mesmo. Perdão, a gente não aprende perdão nas leis da natureza. Nem por seleção natural, nem por geração espontânea.
Perdão é um ato da graça de Deus. Perdão é um ato da graça de Deus, e quem perdoa significa que se tornou sábio e que está no caminho da perfeição. Entendeu? Então, vou orar, já escuta, pode vir. É isso aí, enquanto vocês estão ajoelhados aí, Deus está fazendo a obra. Então preste atenção. Olha, traga a memória que eu preciso de dar perdão, meu pai. Dá perdão, sua mãe. Dá perdão àquele ex seu. Amém? Pai, eu quero te agradecer nessa noite por esse privilégio de estar aqui. Primeiro, eu quero fazer este altar aqui de adoração ao teu nome e te agradecer, Jesus, pela morte na cruz do Calvário por nós, pecadores. Eu quero fazer este altar nesse momento aqui e te agradecer pela tua bondade. Eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos colocou no caminho para Canaã celestial. Eu quero te agradecer pelo privilégio que eu, pastor Eugênio, tenho de poder pregar esta palavra. Que privilégio! Mas eu quero te pedir agora, Senhor, não porque eu tenho algum mérito diante de ti, mas pelos méritos do sangue na cruz, pelos méritos de Jesus, eu quero te pedir, comece a curar pessoas aqui. Essa moça totalmente cativa, em nome de Jesus. Este homem que está aqui nessa noite, que se achega diante deste altar te pedindo socorro, te pedindo graça. Esta mulher que me ouve aí nesse DVD, nessa emissora aí, em nome de Jesus, traga libertação. Eu oro agora e repreendo em nome de Jesus todo espírito que tem trazido cativo essa moça, te oprimido a ela, levando ela por desejos suicidas. Eu te repreendo, espírito perturbador, em nome de Jesus, que tem levado essa moça ao cativeiro. Em nome de Jesus eu te repreendo, e agora em nome de Jesus eu declaro: liberta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nessa noite está acontecendo aqui, meus irmãos, cadeias estão sendo quebradas, cadeias estão sendo, na verdade, esmagadas, esbagaçadas pelo poder do nome de Jesus, da cruz de Cristo. Este é o momento. Começa você que está aqui a louvar o Senhor, você que está aí, começa a louvar o Senhor, agradecer a Deus. E este momento é importante, e Deus criou este momento aqui para que haja aqui quebrantamento, libertação. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Quando os sonhos são desfeitos, tudo é simples ilusão. Nada serve em seu viver, não é plano do Senhor, Ele tem a solução. Quantas vezes está chorando, quantas lágrimas tristonhas. É desejo do Senhor que por ti morreu na cruz, para que tu vivas feliz. Pode você hoje confia que Jesus nunca te falhará, nunca mudou, nunca há de mudar. Quando o mundo divergir, Ele o mesmo será.
os sonhos são desfeitos, tudo é simples ilusão. Nada serve em seu viver, não é plano do Senhor, Ele tem a solução. Quantas vezes está chorando, quantas lágrimas tristonhas. É desejo do Senhor que por ti morreu na cruz, pra que tu vivas feliz. Pode você hoje confiar que Jesus nunca te falhará, nunca mudou, nunca há de mudar. Pode o mundo divergir, Ele o mesmo será.